Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Flamarion Rolando. Capítulo 3 de 2 Reis, versículo 4. Quero pregar sobre vencendo batalhas e conquistando sonhos. Diz assim o texto: Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por qual caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Queridos, esse texto nos fala acerca de um rei chamado Missa, que pagava imposto a um outro rei chamado Acabe. Acabe morre e Missa vê o filho de Acabe, com o nome de Jorão, assumindo o seu lugar. E quando Missa vê que Jorão era jovem, percebe que Jorão não tinha experiência em batalhas, percebe que Jorão não era uma pessoa ainda tão treinada quanto ele. Ele se revolta contra Jorão e diz: para o teu pai eu pago imposto, mas para você eu não pago. O teu pai eu respeito, mas você eu não respeito. O teu pai eu obedeço, mas você eu não obedeço. E ali surge uma guerra. De repente a guerra chega, de repente a luta chega, de repente o problema chega, de repente alguém que nós pensávamos que era contra nós, que era ao nosso favor, se torna contra. De repente a empresa começa a ir de mal a pior, de repente a igreja se estagna e para de crescer, de repente a luta vem, de repente coisas que nós não esperávamos começam a acontecer. E aqui eu vejo Jorão tomando 7 atitudes para vencer aquela guerra, para vencer aquela batalha e para realizar o sonho que estava no coração dele. Jorão não tinha a experiência que aquele homem chamado Messa tinha. Jorão não tinha quantidade de cavalos que Messa tinha. Jorão não tinha quantidade de soldados que Messa tinha. Aos olhos humanos, Jorão iria perder. Aos olhos naturais, não tinha jeito para Jorão. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor Flamarion, eu também tenho as minhas batalhas. Pastor Flamarion, eu também enfrento as minhas lutas. Pastor Flamarion, eu também estou passando por uma situação parecida com essa. Mas eu quero te dizer, querido, Deus te trouxe aqui. Levanta a mão para você receber essa palavra. Deus te trouxe aqui porque você não vai vir agindo com os olhos naturais, mas hoje nós vamos agir com os olhos da fé, e o sobrenatural de Deus vai se manifestar no nosso meio. A primeira coisa que Jorão faz, diz o texto, mandou dizer a Josafá. Fala comigo: reconheceu que sozinho não dava. Querido, a primeira atitude que Jorão tomou, pastor Júnior Souza, ele reconheceu que sozinho não dava para lutar contra Messa. Ele reconheceu que sozinho ele iria perder aquela batalha. O que ele fez? Ele procurou Josafá. Existem guerras que não dá para ir sozinho, porém existem pessoas que preferem perder do que pedir ajuda a outras. Existem pessoas que preferem perder do que dizer: por favor, me ajuda. Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque você vai fazer alianças certas a partir de hoje. Segunda coisa que Jorão faz, que nós aprendemos:
A questão maior não é reconhecer que precisa de ajuda, mas a quem pedir ajuda. Olha quem Jorão foi pedir ajuda. Olha quem Jorão foi pedir auxílio. Josafá era homem de Deus, ia no templo, dava testemunho, era fiel. Foi a esse homem que Jorão foi pedir ajuda. Na hora da batalha, na hora da guerra, ande com pessoas que a fé dela é igual ou maior à sua. Na hora da guerra, ande com pessoas que acreditam no sobrenatural. Jorão achou Josafá. Eu profetizo: Deus vai enviar Josafá na tua vida para batalhar contigo. Deus vai enviar Josafá na tua vida para pegar a tua guerra contigo. Ele procurou a pessoa certa. Querido, se eu procuro a pessoa errada e conto para ela os meus problemas, aquela pessoa pode se tornar o meu inimigo, e aquela minha abertura de coração se torna fofoca. Se eu procuro a pessoa errada, eu vou viver um princípio que Mike Murdock fala: a entrada favorita do diabo na nossa vida é através de alguém que está próximo de nós. Eu preciso entender que o meu coração não pode ser aberto para qualquer um, porque talvez a pessoa que eu conto o meu maior segredo hoje, amanhã ela pode se tornar o meu pior inimigo. Terceira lição que eu aprendo aqui com Jorão. Ele disse assim: Josafá falou com ele: Jorão, eu irei com você na guerra. Fala comigo: andar com pessoas comprometidas. Chega de pessoas ficar com você só na boa. Chega de pessoas estar com você só na hora que o dinheiro está no teu bolso. Chega de pessoas andar com você só na hora do verão, e no inverno eles desaparecem. Precisamos andar com pessoas que são comprometidas. O comprometido está contigo na saúde ou na doença. O comprometido está contigo quando a tua igreja está lotada ou quando você está enfrentando um problema dentro dela. Um comprometido está contigo quando você está lá em cima ou quando você está lá embaixo. Josafá disse: eu irei contigo, Jorão, mesmo sabendo que Messa é maior e mais poderoso do que você. Quer ver mais uma coisa que eu aprendo aqui ainda nesse ponto? Depois de 7 dias, quando a gente continua a leitura desses versículos posteriores, eles andando no deserto, a água acabou. E quando a água acaba, parece que é o fim. Mas para o homem termina, para Deus apenas começa. Quando para nós parece que é o fim, para Deus é apenas o início. A Bíblia diz que a água veio e encheu a terra. Eu quero profetizar, querido, o que Deus vai mandar na tua vida aqui hoje é para resolver qualquer problema que você está enfrentando. A água veio, encheu a terra. É muito importante, é decisivo entender isso. O teu milagre depende muito com quem você está andando. Tudo que vem de Deus tem respaldo, tem alicerce. Jorão começa a andar com Josafá. Enquanto Jorão dizia: será que Deus nos enviou para morrermos no deserto? Josafá dizia assim: será que tem algum profeta aqui para nos ajudar? Uma pessoa de Deus do teu lado te traz controle. Uma pessoa de Deus do meu lado me traz controle na hora das dificuldades que eu enfrento na minha vida. Enquanto um dizia vai acabar, o outro dizia só vai começar. Enquanto um dizia vai fechar, o outro dizia vai abrir. Enquanto um dizia vai dar errado, o outro dizia vai dar certo. Irmãos, no versículo 11, leia comigo, diz assim o texto: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui tem o profeta Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Querido, Eliseu significa solução. O que você precisa está mais perto do que você imagina.
A solução estava próxima. E o interessante aqui desse texto é que aquele moço disse: aqui próximo tem um profeta chamado Eliseu. Ele deitava água na mão de Elias. Ninguém perguntou o que Eliseu fazia, mas quando eu honro a minha autoridade, eu marco a minha geração. Ninguém perguntou para aquele moço quem Eliseu era, mas ele fez questão de dizer: aqui tem um profeta chamado Eliseu, que ele honrava o pastor dele chamado Elias. Aqui tem um profeta chamado Eliseu, que ele deitava água na mão do pastor dele chamado Elias. Eu aprendo aqui, querido, que a ingratidão, ela fecha a porta para que o próximo milagre não aconteça na minha vida, mas a gratidão para com as minhas autoridades abre as portas para que os próximos milagres aconteçam na minha vida. Eu aprendo uma coisa: quando eu honro a minha autoridade, Deus me honra. Eu aprendo uma coisa: quando eu defendo a minha autoridade, Deus levanta pessoas para me defender. Quando eu oro pela minha autoridade, Deus levanta pessoas para orar pela minha vida. Quando eu estou junto da minha autoridade, Deus levanta pessoas para estar junto comigo. Eu aprendo uma coisa, querido: quando eu sou fiel à minha autoridade, até depois que eu morrer, eles vão dizer: aqui passou um homem que sabia honrar as pessoas que estavam sobre ele. Levanta a mão, quero profetizar sobre a tua vida, querido. Quando você honra a tua autoridade, a unção que está na vida dela vem em porção dobrada para a tua vida. Elias era bom, mas Eliseu se tornou 2 vezes melhor do que ele. Se prepare, de tanto você ser fiel à tua autoridade, tem porção dobrada de Deus para ser liberada sobre ti. Irmãos, entenda isso aqui: a virada, a vitória, a bênção, ela passa pela minha comunhão que eu tenho com as minhas lideranças. Se eu não tenho comunhão com as minhas lideranças, eu vou pular de galho em galho. Se eu não tenho comunhão com as minhas autoridades, eu vou cada dia ter alguém sobre a minha vida. Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular, já tem muitos anos. Você acha que eu só ouço o que eu quero? Eu aprendi que a autoridade não foi levantada para falar o que eu quero ouvir, mas a autoridade foi levantada para falar o que eu preciso ouvir. Eu aprendi que a autoridade não é levantada por Deus para massagear o meu ego, mas a autoridade é levantada por Deus para moldar o meu caráter. Eu aprendi, querido, que quando eu honro a minha autoridade, o que ela tem, Deus passa para a minha vida em porção dobrada. Repara esse texto. Tem um profeta aqui, o nome dele, Eliseu. Ninguém perguntou nada do que ele era. Uma vez, pastor Jorge, alguém me perguntou assim: Flamarion, por que você é da Quadrangular, mas prega em convenções da Batista, Assembleia, Casa da Bênção, Presbiteriana? Por quê? Aí eu falei assim: só por um motivo. Eu sou um pregador comum. Mas sabe por que eles me levam? Porque eles sabem que eu sei honrar as minhas autoridades. Pergunta para o seu irmão aí: pegou a revelação? Pergunta para ele: pegou a revelação? Quem entendeu da glória? Você está entendendo? Então essa é a grande questão. Tem pessoa que ela é boa para honrar a autoridade enquanto ela está lá embaixo. Ela subiu um pouquinho, ela já vem, ó, mete o pé na autoridade, não serve mais, vou pular para outro. É assim ou não é, gente? Tem pessoa que é bom para ser fiel a você, pastor, enquanto ela está na lama, porque se ela subir um pouquinho, ela já vai encontrar defeitos e não pode mais estar andando do teu lado. Precisamos entender esse princípio, querido. A virada não vai demorar a chegar na tua vida, a provisão não vai demorar a chegar na tua vida, a porta aberta não vai demorar a chegar na tua vida, o casamento não vai demorar a chegar para você que é solteiro. Eliseu significa solução, ele está aqui perto. O que você precisa está perto. Verso 14 diz assim: disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, Jorão, e nem te contemplaria. Sabe por que Eliseu recebeu Jorão?
Porque Josafá estava do lado dele. Tem porta que só vai se abrir para mim quando eu estou do lado da pessoa certa. Eu vou repetir. Tem porta que só vai se abrir para você se você estiver do lado da pessoa certa. Quem entendeu da glória? Eu não estou forçando a barra, está no texto, tá? Eu vou ler de novo. Versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção, Jorão, e nem te receberia. Olha o que é você honrar a autoridade. Olha o que é você estar aliançado com a sua autoridade. Eu aprendo uma lição fantástica. Deus pode entrar em uma história só porque você está nela. Deus pode entrar em uma família só porque você está nela. Deus pode entrar em uma rua só porque você está nela. Deus pode entrar em uma empresa só porque você está nela. Deus pode entrar em um problema só porque você está nele. Por causa de você, Deus vai descer nessa guerra. Por causa de você, a vitória vai chegar. Bate no peito e diga assim: por causa de mim, Deus faz crescer uma cidade. Aplauda o Senhor. Quarta coisa que eu aprendo aqui: para vencer batalha e conquistar sonhos, mesmo aos olhos humanos não tendo condições, seu sofrimento não move Deus, mas a sua adoração sim. Pastor, sofrimento não move como? Se sofrimento movesse Deus, Deus estaria na porta dos hospitais curando todos os enfermos que chegassem lá. Olha o que diz o versículo de número 15. Ora pois, Eliseu disse: trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Vem cá, um tangedor no teclado. Cadê aquele tecladista abençoado? Se estiver por aí, dá um pulinho aqui. Eu aprendo aqui uma lição muito especial. Parece que vejo Eliseu dizendo assim: se vocês quiserem bater um papo comigo, vamos conversar. Mas se vocês quiserem que Deus fale na minha boca, vamos primeiro adorar. Agnus Dei, por favor. Parece que vejo Eliseu dizendo: se você, Jorão, Josafá, se vocês quiserem bater um papo comigo, vamos conversar. Mas se vocês querem ver Deus falar, traga um tangedor. Vamos começar a adorar. E aí Deus vai vir. E não vai ser eu mais que estarei falando, mas vai ser Deus falando através da minha boca. Deus quer falar através da tua boca, meu irmão. Deus quer falar através da tua boca, minha irmã. Entenda isso. Vocês querem ouvir a mim ou a Deus? Porque Deus só desce onde tem adoração. A sua situação não move Deus. Daniel, Deus disse: eu vim por causa das tuas palavras. Por um minuto, igreja, levante as suas mãos agora. Começa a adorar o Rei dos Reis. Começa a adorar o Senhor dos Senhores. Porque enquanto você adora aqui da terra, tudo que você precisa está vindo lá do céu. Enquanto você adora aqui da terra, tudo que você precisa está vindo lá do céu. Meu Pai, tem pessoas aqui enfrentando batalhas, tem pessoas aqui enfrentando guerras, tem pessoas aqui enfrentando lutas. Elas são em menor número. O inimigo já decretou a vitória. O inimigo já bateu o martelo e disse: eu vou vencer, só questão de tempo. Mas através dessa adoração, muda esse quadro, vira essa história. Adora, adora, adora. Pastor, Deus chama. Missionário, Deus envia. Mas adorador, Deus procura. Cadê os adoradores do Rio Grande do Sul? Deus está vindo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de novo. Tu és santo.
está enfrentando uma grande batalha, levante as mãos. Você crê que Deus vai te dar vitória nessa noite? Então sai correndo do teu lugar e vem aqui diante do altar. Venha correndo, 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 correndo. Deus vai te dar vitória hoje. Deus vai entrar nessa peleja hoje. Deus vai entrar nessa guerra hoje. Enquanto você está chegando aqui diante do altar, eu vou te falar os outros 2 pontos para encerrar. Quinto ponto: Deus disse: não vai ter chuva, não vai ter vento. Venha correndo. Quem tem um sonho grande aqui, levante a mão. Quem tem um sonho grande? Quem tem? Sai do teu lugar e vem aqui agora. Venha rápido, venha rápido, venha rápido, venha rápido. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Chega mais perto assim, vem. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Abra as mãos ao Senhor. Não levante, apenas abra assim para receber. Apenas abra. Para vencer aquela batalha, primeiro Jorão, ele reconheceu que sozinho não dava. Depois Jorão sabia que ele tinha que pedir ajuda para a pessoa certa. Em terceiro, ele procurou alguém que era comprometido com ele. Em quarto, ele sabia que ele tinha que adorar, porque o sofrimento dele não ia atrair a Deus. Em quinto, no verso 16, Deus disse: não vai ter chuva e nem vai ter vento. Eu aprendo que até no não de Deus vai ter milagre. Até quando Deus diz não, tem milagre. Sexta coisa, no versículo 16, Deus disse: fazei neste vale covas. A sexta lição que eu aprendo é que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando eu faço a minha parte, Deus não falha na parte dele. Encher a talha com água, pastor Jorge, é comigo. Mas transformar água em vinho é com Deus. Tirar a pedra era com aqueles que estavam ali. Mandar o morto sair para fora era com Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte, porque assim Deus não vai deixar de fazer a parte dele. E por último, está no versículo de número 20, diz assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de sacrifício, eis que vieram as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A profecia já estava liberada, a cova já estava aberta, mas a água não tinha chegado. Por que às vezes você já orou, já jejuou, já foi no monte, já clamou, já fez campanha, mas a promessa não se cumpriu? Aprenda que na hora do sacrifício, tudo que você precisa, Deus faz chegar. Aprenda, as águas vieram pelos caminhos de Edom. A água, para chegar em Edom, pastores, teve que subir a montanha. Eu nunca vi água subir montanha, eu só vejo água descer montanha. Mas eu aprendo aqui a última lição: para te honrar, Deus muda até a lei da física e faz você chegar em lugares que você nunca imaginaria que estaria chegando.